do Brasil. A primeira vila fundada pelos portugueses foi a Vila de São Vicente, no ano de 1532. Tudo bem? Os portugueses fundavam as vilas em locais específicos que ajudassem no comércio e na produção de riquezas. Elas eram fundadas com a construção de uma casa da Câmara, onde eram tomadas as decisões políticas, um pelourinho, que representava a justiça, uma cadeia e uma igreja. Esses se tornaram os símbolos da colonização portuguesa. Então, quando vocês olharem um mapa antigo e notarem lá uma igreja, uma casa da Câmara, uma cadeia, um pelourinho, vai saber que a gente está falando do período da colonização. Tudo bem? Então, os portugueses desbravaram o território brasileiro. Eles saíram do litoral, que é as praias, e foram para o interior. Quer dizer que eles entraram dentro do nosso país. Ao longo desse caminho, eles foram fundando povoados e pequenos postos comerciais. Como que era? Eles precisavam... Vou pegar Sorocaba para vocês. É meio da época dos bandeirantes, mas dá uma ideia para vocês, tá? Era assim, eles estavam lá no litoral, aí eles tinham que desbravar o território, entrar no território brasileiro. Mas era muito mato e eles não achavam comida, porque eles não eram igual os índios que sabiam caçar, que sabiam plantar, que pegavam da natureza os seus alimentos. Os portugueses tinham vida mansa, eles tinham comidinha no prato, então para eles era muito difícil, sabe? O que eles faziam então? Eles levavam várias pessoas, era um grupo enorme de pessoas. E passado vários dias, eles chegavam numa determinada região e esse grupo de pessoas ia se dividindo. Um grupo ficava ali e montava um povoado. E esse povoado começava a ter comida, começava a ter pequenas casinhas, que na época eram cabaninhas, né? Para quê? Para que os novos grupos que fossem vir em seguida tivessem um lugar para parar. E esse pequeno grupo de pessoas começou a formar um povoado, porque daí um casava com o outro, que começou a ter filho e foi crescendo. Virou um povoado. Esse povoado foi aumentando a sua demanda. O comércio começou a rodar, aí eles já começavam a vender o que os exploradores precisavam e esse povoado foi crescendo. Se tornavam vilas e acontecia a mesma coisa. Vê, casava com um, via não sei, via outro, pá, vila. A vila crescia e tornava as cidades. Mas não era assim, pá, pum, pá, virou cidade. Não, era de pouquinho em pouquinho. Demoravam-se anos, tá? Então, como que começa? Povoado, vila, cidade. Tudo bem? Vamos lá então. Passado a parte da ocupação e vendo que as capitanias hereditárias não funcionaram, mais uma vez, Portugal teve que se mexer se ele quisesse continuar comandando o Brasil, porque tinham vários europeus de olho grande em suas terras. Então, ele achou uma outra estratégia, tá? Em 1548, o rei de Portugal mudou a administração do Brasil. Ele criou o cargo de governador-geral, deixando um só responsável pelo poder que antes era dividido entre as capitanias, tá? Chamamos esse período de governo geral. E seu primeiro governador-geral foi Tomé de Souza. Tudo bem? Então, deixam de existir os capitães
das capitanias hereditárias e passa-se a ter, então, um único chefe, o governador-geral, que neste momento é Tomé de Souza. É esse hominho aqui da foto. Tudo bem? A pedido do o rei português, em 1549, Tomé de Souza fundou a sede do seu governo na cidade de São Salvador, que foi a nossa primeira capital, que foi a capital do Brasil. São Salvador estava situada em um ponto estratégico que poderia abrigar grandes edificações militares para proteção. Além disso, no local já ocorriam o comércio e a produção de açúcar, principal produto comercializado pelos portugueses na época. Salvador, então, foi planejada para ser uma sede de governo e fortificada e protegida. Então, pessoalzinho, lembra aí qual foi a primeira capital do Brasil? Salvador, ok? Então, eu trago para vocês aqui as capitais do Brasil. Temos elas. A primeira capital do Brasil, Salvador, que foi de 1549 até 1763. A segunda capital do Brasil foi o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. E temos também a atual capital do Brasil, Brasília, desde 1960. E uma curiosidade para vocês: Curitiba chegou a ser capital do nosso país, sabia? Por apenas 3 dias. Mas ela foi. Mas é só uma questão de curiosidade mesmo. Porque em algum momento vocês forem perguntados, questionados, quais as 3 capitais do nosso país, então temos lá Salvador, Rio de Janeiro e a atual Brasília. Já que estamos falando de capitais, vamos falar um pouquinho de cidades planejadas. De acordo com a Wikipédia, o nosso dicionário eletrônico, cidade planejada é qualquer comunidade que foi cuidadosamente planejada desde o seu início. Por isso eu trago para vocês aqui o plano piloto da nossa capital Brasília. Ó, podem ver que ele tem o formato de um avião. E por que será que o plano piloto tem este formato de avião? Sabe por quê? Que era para dar asas à evolução do Brasil, gente. Tudo bem? Então, vamos lá. Continuando, a cidade de Brasília demorou 4 anos para ser construída e foi fundada em 1960. Ela seria o centro comercial e político do país. O local da sua construção foi escolhido com o intuito de ocupar o interior do Brasil e dar visibilidade para a região, favorecendo o seu crescimento. Muitas cidades brasileiras foram planejadas e construídas para ocupar o interior do Brasil. Dentre elas, podemos citar Palmas, que foi planejada e construída com o intuito de servir como capital do estado de Tocantins. Isso agora há pouco, em 1989, gente. Tá? A história das cidades brasileiras está ligada principalmente à ocupação do território, tanto no início pelos portugueses, quanto depois, quando já éramos um país independente. As cidades cresceram e foram construídas para que o território pudesse ser ocupado e explorado. A história das cidades pode ser contada e descoberta de várias formas, por meio de várias fontes. Conhecer seus marcos históricos, saber como funciona o seu comércio, como funciona o seu governo, são uma delas.
Conhecer as intenções de fundação da cidade, suas praças e ruas, as pessoas que nela vivem e viveram. Tudo isso conta a história de uma cidade. Pessoal, esse foi o nosso conteúdo a ser revisado. Espero que vocês tenham gostado muito. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, tá bom? A gente se encontra daqui a pouquinho. Qualquer dúvida, deixem suas mensagens aqui na nossa plataforma, tá? Que as nossas aulas agora vão ser assim, mais pertinhos uns dos outros. Um beijo, galerinha! E até mais!